Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver, hoje conversando com meu querido Gustavo Pasquarelli, médico infectologista, sobre febre amarela. Afinal, tá dando o que falar, não? O pânico tá uma histeria coletiva, né? Nossa senhora, tá demais. Olha, a semana passada acabou a campanha, né? O Ministério querendo prorrogar essa campanha de vacinação. Nós fizemos uma enquete na internet pedindo as dúvidas dos telespectadores, o que cada um tinha de dúvida. Gente, choveu. Né? Muito legal, foi muito bacana. Questionamento. Nós vamos começar. Roberta Guinola, qual a diferença do mosquito que pica o macaco para o Aedes aegypti? A gente tem a febre amarela silvestre atualmente, né? Isso que tem que ficar muito claro, essa diferença entre a febre amarela urbana e a febre amarela silvestre. No ciclo urbano, o agente é o Aedes aegypti. O Aedes aegypti, no ciclo silvestre, ele não entra, ele não tem absolutamente nada a ver. No ciclo silvestre, os dois responsáveis pela disseminação da doença, né, por originar a doença, são dois mosquitos, um chamado hemagogos e o outro chama Sabetes. Esses mosquitos, eles ficam na mata, eles não têm no perímetro urbano. Uhum. Né? E o que acontece? Esse ciclo na mata, ele fica entre o mosquito e o macaco. Né? O macaco é sadio, ele é picado pelo mosquito, o macaco desenvolve a febre amarela e vai fazendo esse ciclo entre o macaco e o mosquito, A Priscila Agapito perguntou como é que se dá exatamente a contaminação e o que os macacos têm a ver com isso. Então é isso que você está explicando. Exatamente. Porque ficou uma maluquice, né? Principalmente começaram a matar os macacos? Exatamente. No Rio de Janeiro tem um extermínio dos macacos, né? Isso. E a gente, muito pelo contrário, o macaco ele é tão vítima quanto a gente. A gente matando os macacos, a gente perde o que a gente chama de sentinela. O macaco é exatamente um sentinela. Se você tem uma região de mata, uma região que tem morte de macaco, isso mostra pra gente que muito provavelmente naquela região o vírus da febre amarela circula. Por quê? O macaco morre como a gente. Né? Ele tem febre amarela como a gente. E ele é picado nesse ciclo silvestre pelo hemagogos e pelo sabetes. O homem, quando entra na mata, seja por qualquer razão, ele entra acidentalmente nesse ciclo. Né? O ciclo que era para ficar somente entre o mosquito e o macaco, o homem acidentalmente entra nesse ciclo e acaba pegando a febre amarela silvestre. Pela picada do mosquito, o macaco não tem absolutamente nada a ver. Aí o que acontece? Essa pessoa que foi contaminada no meio silvestre, ele vai para a cidade, ele pode eventualmente ser picado pelo Aedes aegypti, esse Aedes aegypti vai se contaminar pelo vírus da febre amarela e picar uma outra pessoa, aí sim fazendo o ciclo urbano. Mas no ciclo urbano, a febre amarela urbana, a gente não tem nenhum caso desde 1942. Agora, a Rita Van Opstal pergunta se aqui em Santos a gente tem mesmo que tomar vacina. Tem que tomar vacina no estado inteiro. A situação está muito feia, Mônica. Claro que as autoridades, enfim, elas evitam fazer um pânico generalizado, né, por conta... É claro, a gente tem que lembrar uma coisa, a febre amarela não é dengue. Febre amarela, mata. Cada 2 pessoas que tiverem febre amarela, uma vai morrer. Então, é uma taxa de mortalidade de 50%. Nossa. É muito alto. O Américo Hortas está perguntando por que está havendo tanta rejeição em tomar a vacina. Na minha humilde opinião, é o seguinte. Esses áudios de WhatsApp que a gente recebe e que tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Infelizmente, os dispositivos, eles acabam... O dispositivo, quando eu faço as redes sociais, e aí o WhatsApp entra nesse meio, existe um áudio aí de uma pessoa que supostamente seria do Instituto Butantan, falando para as pessoas não tomarem a vacina, que a vacina tem um risco muito grande e tal.
A vacina tem risco como outras vacinas. Isso me leva à pergunta da Cidinha Florencio, que pergunta se qualquer pessoa pode tomar vacina. Não é qualquer pessoa que pode tomar vacina. Existem as contraindicações. As pessoas... Pra você ter uma ideia, como é uma vacina segura, uma pessoa HIV, desde que ela tenha um CD4 elevado, acima de 350, ela pode receber a vacina. Quem não pode receber a vacina são pessoas que têm câncer, pessoas que tomam corticoide na dose imunossupressora, que a gente fala. Existe uma dúvida gigante daquelas pessoas que usam corticoide inalatório, por exemplo, tem bronquite, asma. Não contraindica a vacina esse tipo de corticoide. A gente fala corticoide de dose imunossupressora. Né? Pessoas imunodeprimidas podem tomar? Não pode tomar vacina. Imunodeprimidas não. A Leila Gomes de Freitas pergunta se crianças com alergia leve a moderada ao ovo, se vale o risco. Alergia leve, sim. Quem tem alergia moderada a grave não pode tomar. O cultivo da vacina é feito pelo ovo, né? Usa o embrião do ovo. Então você não pode, as pessoas que têm alergia moderada a grave, fazer uso da vacina. Alergia leve pode ser usada, não tem problema. A Janete Gama pergunta se diabéticos podem receber a vacina. Sem sombra de dúvida. Não só podem, como devem. O paciente diabético, ele tem uma imunidade diferenciada das demais pessoas, mas não é uma imunidade deficiente a ponto de contraindicar o uso da vacina. Pode tomar tranquilamente. E a Mel Castro pergunta, diz que já teve hepatite do tipo B, se ela corre o risco ao tomar vacina. Nenhum. Tanto hepatite B, quanto hepatite C, quanto hepatite A, qualquer tipo de hepatite. Se a pessoa estiver com câncer, mas se a pessoa já teve câncer, ela pode tomar? Depende do tempo. Né? Se a pessoa, por exemplo, teve um câncer há 1 ano, fez radioterapia, quimioterapia, no período de 1 ano, não se toma vacina. Um período mais prolongado do que isso, não tem problema. Outra pergunta, mas nós vamos deixar para o nosso próximo bloco. Confira agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Hoje nós vamos falar sobre o seguro do condomínio, tanto naquela questão obrigatória como na facultativa. Primeira coisa que o síndico tem que tomar conhecimento é que há alguns seguros que o condomínio é obrigado a fazer. Questão estrutural e a questão de incêndio das áreas comuns. Nas unidades, os apartamentos, lojas, escritórios, cada unidade deve fazer o seu, por conta própria. Mas, por outro lado, é importante, quando você faz o seguro obrigatório, você saiba que tem as coberturas simples ou integral, enfim, aquilo que o corretor de seguros vai dizer para você que é mais adequado à sua realidade. Não adianta muitas vezes a gente colocar uma cobertura de seguro escandalosa de cara, de alta e tudo mais, se efetivamente depois, ocorrendo sinistro, você não consiga demonstrar aquele gasto e você acaba pagando por uma coisa que você não vai obter. Então o conhecimento da apólice, do conteúdo do que é segurado, não é só o síndico que deve ter, mas também o conselho e, por extensão, também os condôminos, para que nós possamos dimensionar primeiro os gastos que nós vamos ter, o custo e o benefício, e aquilo que é coberto. Agora, existem seguros que são facultativos, mas que são interessantes e que devem ser feitos na mesma apólice. Por exemplo, o seguro de responsabilidade civil do síndico, que se ele cometer alguma irregularidade que cause prejuízo ao condomínio, isso possa ser revertido, e também o seguro de vida dos trabalhadores, que sai muito mais barato do que se você tiver que cobrir isso num evento. Na convenção coletiva de trabalho, é definido lá o valor de 10 salários mínimos. Imagina se você tiver que dispor disso de uma só vez. Então, o conhecimento da apólice de seguros, a intermediação do corretor e mesmo a extensão desse conhecimento a todos os condôminos é primordial para o bom andamento do condomínio. Nos procure, estamos sempre à disposição. Até a próxima. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.
Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Estamos conversando sobre febre amarela com o Dr. Gustavo Pasquarelli. Gustavo, a Liliana Souza pergunta quais são as reais restrições para idosos a ponto de exigirem atestado médico. Em alguns postos, na maioria deles, estão exigindo um relatório médico, né, para quem tem acima de 60 anos. Né? Assim, como a gente tem uma situação real de risco, o risco está muito alto, nós estamos, sim, recomendando a vacinação acima de 60 anos. Sim, mas aí a pessoa tem que passar num médico, quer dizer, isso dificulta demais, sim, né? É aquela história, são dois pesos, né? Você pega, estimula a população a receber a vacina, mas em contrapartida, quando a população vai atrás dessa vacina, tem uma série de restrições. Eu acho, particularmente, um absurdo, porque já que existe essa mobilização nacional, que não é uma mobilização regional, é uma mobilização nacional, com risco real de muitas mortes, enfim, não tem que ter esse nível de exigência. Mas e aí como é que está se resolvendo isso? Ou a pessoa leva um relatório médico, alguns postos têm médico no local e ele faz essa avaliação no local. Né? Na própria campanha atual, muitos postos têm médico no local e o médico do próprio posto faz esse tipo de avaliação. O Rodrigo Alexandre pediu para você esclarecer sobre pessoas que têm talassemia, porque a filha dele e ele não deu, na realidade não tomou, a menina não tomou por causa do receio da reação. Se você for aos postos, tem lá escrito assim, que doenças hematológicas contraindicam a vacina. Mas quando se fala em doenças hematológicas, a gente está falando leucemia e linfoma, que são dois tipos de câncer do sangue, né? Talassemia, anemia falciforme, não contraindicam. É uma questão muito simples. Você imagina na África, que é onde a gente tem o maior número de falcêmicos, né? De pessoas com anemia falciforme. E a vacina é dada, vamos dizer, à torto e à direito, porque tem epidemia lá. Então, como é que a gente contraindica? Os maiores, se nós tivéssemos algum problema em relação a isso, teria quase que um extermínio na região, na África. Então, não tem nenhuma contraindicação, talassemia, anemia falciforme, nada disso. E também está perguntando se os repelentes são eficazes. Os repelentes são eficazes. A questão é que, assim, você imagina o custo que você vai ter com repelente que você vai ter que usar 24 horas por dia, eventualmente alguma reação adversa local de alergia, por exemplo, a repelente eu uso prolongado. A melhor medida preventiva é a vacina, não tem jeito. É uma doença prevenível por vacina. Então eu não tenho por que usar o repelente. O repelente ele tem que ficar para aquelas situações em que a pessoa tem a contraindicação de tomar a vacina. A Mariana Trebilcock pergunta dos efeitos colaterais. Quanto tempo acontece depois que se toma a vacina? Porque ela está dizendo que passou muito, muito mal. Como é uma vacina de vírus vivo atenuado, né, ou seja, um vírus vivo mais fraquinho, né, mas é um vírus vivo, então, eventualmente, claro que você pode ter mais efeitos colaterais do que as outras vacinas. Os principais efeitos são dor no local da aplicação, normalmente a pessoa tem bastante dor, e 24, 48 horas tem um quadro febril, dor no corpo, uma certa fraqueza, que é como se ela tivesse a febre amarela de uma maneira muito mais branda, né? Normalmente 24, 48 horas depois, mas nada impede que a pessoa depois de uma semana, 10 dias também possam ter manifestações. Como agora a gente está tendo um número muito maior de pessoas vacinadas, claro que a gente acaba vendo muito mais efeitos colaterais do que numa população menor. Isso é uma coisa meio que estatística, né? A Eliana Branco diz que quem já tomou a dose única da vacina há mais de 10 anos, se precisa se vacinar novamente. Não precisa tomar mais a vacina. Quem tomou uma dose está imunizado para o resto da vida, né? O Brasil, a Organização Mundial da Saúde, ela em 2014, ela emitiu uma nota, né, um parecer técnico, falando que as pessoas não precisariam mais tomar uma segunda dose. O Brasil
não aceitou isso inicialmente, mas no ano passado o Brasil aceitou essa recomendação da Organização Mundial da Saúde e as pessoas que receberam uma dose não precisam mais receber uma segunda dose. Essa foi a mesma pergunta da Márcia Pinheiro, então Márcia já foi respondido, né? Se quem já tomou há anos tem proteção para a vida toda, tem proteção para a vida toda. Proteção para a vida inteira. Uma coisa só que tem que ficar clara, atualmente a vacina está sendo dada na forma fracionada. Na forma fracionada, é necessário que após 8 anos a pessoa receba uma dose de reforço. Porque ela está perguntando aqui quem já tomou há anos, se tomou a dose completa, né? Não, a dose fracionada está sendo dada agora. Mas antigamente era a dose inteira. Completa. Sim. A Sandra Lia Quioro Reis pergunta, quem não se lembra se já tomou a vacina, se pode correr o risco de tomá-la novamente? E se isso pode trazer agravos na saúde? Não, nenhum. Quem já tomou a vacina e não se lembra, muito provavelmente não vai ter nenhum efeito colateral. Não existe um risco maior porque vai tomar a segunda vez. O risco da pessoa que toma a primeira ou toma a segunda é exatamente o mesmo. Não existe nenhuma diferença em relação a isso. A Sandra Murá pergunta se quem já tomou e não acha a carteira de vacinas para comprovação, se tem como requisitar essa carteira. Tem, desde que ela lembre onde ela tomou, a época em que ela tomou a vacina, ela pode ir nesses postos, porque a vacina da febre amarela, ela existe um registro. Né? Então o posto de saúde que deu, ele tem um registro local da aplicação dessa vacina. Interessante. Então se você lembrar onde você tomou, você pode ir ao posto e pedir a segunda via da vacina. Mesmo que isso tenha sido há 30 anos atrás? Mesmo que tenha sido há 30 anos. Então aí você já me deu a dica. A Juliana Moraes Aragon pergunta, é a mesma pergunta, se quem tomou vacina em 2003 precisa se vacinar novamente. Não precisa. Já voltamos a falar. Ouça agora uma dica da doutora Elizabeth Gaspar, cirurgia dentista, dando uma dica sobre saúde bucal. Oi, Mônica, hoje eu vou falar sobre a saburra. A saburra é um material que se adere ao terço posterior da língua, ele é amarelado ou até esbranquiçado, né? É uma placa, uma flora bacteriana, né? Devido à diminuição salivar, que isso acontece, a saliva ela diminui, só que ao mesmo tempo ela fica mais rica em mucina, que é um material mais viscoso, né? Ela fica gosmenta. Isso facilita a aderência desses micro-organismos. E esses micro-organismos, por sua vez, liberam mau odor, tá? Essa colônia bacteriana deve ser removida da língua, usando limpadores linguais, uma boa oxigenação dessa superfície da língua, usando, por exemplo, alguns enxaguatórios, até a própria água oxigenada, diluída, 10 volumes, ajuda bastante, e principalmente saber a causa, por que está havendo essa redução salivar e essa saliva está ficando mais gosmenta, né? Então tem que ir no dentista para a gente analisar a causa e fazer o tratamento adequado, tá certo? Muito obrigado e aguardo qualquer dúvida, estou à disposição até semana que vem. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Eu converso sobre febre amarela com o Dr. Gustavo Pasquarelli, mas antes confira uma dica do designer Eloy Oliveira. Eloy, qual a dica de hoje? Bom, dica de tecidos. Com tecidos fazemos inúmeras coisas. E como numa loja de roupa, a gente tem total facilidade de poder estar em contato com ele, sentir o tecido e para que ele serve. Então, muitas vezes quando a gente vai montar uma composição, é mais fácil da gente mostrar para o cliente o que a gente pode usar,
Então, se for para o azul, por que não fazer XYZ, uma poltrona, um sofá, e forrar e fazer as almofadas? Então, com isso, justamente nos facilita montar composições e o cliente ter uma ideia, né, no leque de tecidos, de que forma ele vai trabalhar. E tem alguma coisa que esteja mais na moda? Eu estou vendo aqui, vamos até aqui, olha, que tem bastante coisa diferente. O marinho. Olha que lindo. É muito forte na decoração. Esses são da Celina Dias, Celina Dias, adoro essa coleção, com batiques, desenhos bem bacanas. Olha que charme. Lindo. Você gosta dessa trama? Linda essa trama, linda. Isso é uma estrutura, é um tecido bem encorpado e até para forrar parede. Fica maravilhoso isso, em composição com outras informações, com vermelho. Olha que bacana. Muito lindo. Linha infantil, super bonito. Muito lindo mesmo. Tem bastante coisa para bebê, adolescente. Então, é muito fácil quando você está aqui elaborando e criando toda a tua casa e deixa esse leque de opções. Muito legal. Até semana que vem. Obrigado. Obrigada, Eloy. Gustavo, Valéria Lima diz que tomou a vacina em 94, se precisa tomar de novo. Não precisa, né? Não, dose única. E a Edna Sandal diz que tomou a vacina em 70, se com a minha idade, 70 anos, se precisa tomar. Aí enquadra aquele caso que precisaria de uma... 70, 80, 90, 61, do ponto de vista da vacina, tanto faz. Acima de 60 anos... Ela vai precisar de uma... Vai precisar da declaração médica, ou se o posto de saúde tiver o médico local, né, ele mesmo faz isso. E de qualquer maneira, se ela tomou em 70, ela já tomou, não precisaria tomar de novo. Não precisa tomar mais. Quais são os sintomas da febre amarela? É muito parecido com o da dengue. Você tem uma febre, dor no corpo, inapetência, né? A pessoa fica indisposta para comer, náusea e vômito. Né? A dor, principalmente uma dor no corpo, é principalmente na região das costas. Esse período ele dura em torno aí de 3 a 5 dias. Uhum. As pessoas que tendem a evoluir bem, acabou, morreu a conversa. Isso acontece de a cada 10 pessoas, 8 evoluem tranquilos, sossegados. O problema é que a cada 20% dos contaminados evoluem para a forma grave da doença, que é depois a partir principalmente do 5º dia. Né? No 5º dia você tem uma interrupção da febre, dos sintomas, 24, 48 horas depois você começa a ter uma icterícia, que é ficar amarelo, os olhos, né, as mucosas, né, a boca, enfim. E vem a grande problema dele, que é a hepatopatia. Faz uma hepatite fulminante. É um dos maiores aumentos de transaminases, que são enzimas do fígado, que existe na medicina. Né? Para você ter uma ideia, o normal de uma TJ-TGP é em torno de 40, 45. Tem paciente que tem 11 mil, 15 mil. Nossa! Mas rapidamente isso? Rapidamente. Né? E o grande problema é exatamente aí. E o problema nessa fase, o que é muito interessante, é que não é por ação direta do vírus. É o teu organismo que faz uma resposta inflamatória absurda e que, entre aspas, combateria o teu próprio fígado. Né? Você tem uma morte celular acentuadíssima. Né? E com isso destrói de maneira absurda o teu fígado. Mas tem como saber, vamos dizer assim, se a resposta do organismo, vamos dizer assim, é porque a pessoa é mais frágil, porque o organismo é mais fraco? Não tem como prevenir? Tanto não tem que se você pegar os óbitos, né, em 2017, 2018, se nós somarmos os óbitos, a gente tem quase 400 óbitos por febre amarela, né, dá 300 e poucas mortes. São pessoas jovens. Nossa. São pessoas jovens, né? E aí vem aquela história, então se eu falei, cada 10 pessoas, 2 pelo menos desenvolvem a forma grave, e dessas 2, uma morre, ou seja, 50% de mortalidade da forma grave, aí vem aquela história, por que eu não vou tomar a vacina? Essa vacina tem, que é o pânico, essa histeria generalizada de não receber a vacina. Vamos colocar estatisticamente, se tiver 1 milhão de pessoas receberem a vacina, eu vou ter em torno de 2 a 3 mortes, talvez, por conta de reações adversas. Tá? Num total de 1 milhão, eu vou ter 2, no máximo 3 pessoas com reações graves ou até morte por conta da vacina. Enquanto que se eu tiver 1 milhão de pessoas com febre amarela, com absoluta certeza, 100 mil vão morrer.
Será que vale a pena o risco de tomar vacina ou não? Claro. Realmente, né? Existe tratamento? Não, não tem tratamento. É uma situação muito parecida com a questão da dengue. O tratamento é um tratamento sintomático, né? Então, na forma grave, né, da doença, que é a forma que causa uma insuficiência hepática fulminante, o tratamento são das manifestações hepáticas, a descompensação do fígado. Existem, o Brasil está sendo pioneiro nisso, inclusive o grupo do Hospital das Clínicas de São Paulo, fazendo transplante hepático, né, nas situações graves. A gente não tem ainda, não dá para dizer se a resposta vai ser boa, se não vai ser boa, e outra coisa. É experimental ainda. É muito experimental. Tá? A gente já teve boa resposta, nós já tivemos paciente que saiu bem disso, mas a gente já teve 2 óbitos também, né? Fora o custo disso, você ter uma ideia, com 2 ou 3 pacientes, com 4 pacientes, perdão, que eles fizeram um transplante, se não me falta a memória, o custo disso foi de 2 a 3 milhões de reais só com esses 4 pacientes. Nossa. Então, até em saúde pública isso fica inviável, enquanto que a vacina é um custo muito barato, né? Então as pessoas têm que se vacinar, não tem muito jeito, é uma doença gravíssima, com um risco real de disseminação. A nossa população não é vacinada, diferente, por exemplo, de uma população de Manaus, uma população do Pará, que são populações que a vacina da febre amarela ela já é contemplada no seu calendário vacinal. E em relação ao mosquito, tem como a gente erradicar esse mosquito? A gente já conseguiu erradicar o Aedes aegypti uma vez, né? Mas eu particularmente acredito que seja inviável. A quantidade de mosquito é muito grande, né? Aqui mesmo na nossa região a gente tem uma quantidade absurda. E agora ainda tem uma novidade, né? Que a gente saiu agora há pouco, da questão a gente fala do Aedes aegypti, do Sabetes e do Haemococcus. Agora tem um outro agente que é o Aedes albopictus, que também leva febre, a dengue, zika, chikungunya, enfim, e que o Aedes albopictus ele também pode ser um vetor para a febre amarela, né? E o grande problema é que a gente tem bombando de Aedes albopictus aqui na região do Porto, principalmente. Ele seria o responsável por essa transmissão dessa zona de transição entre a região de mata e a região urbana. Então, assim, é um estrago muito grande. Vacinem-se. Tem que vacinar. O estrago é grande, a situação é muito preocupante, e se nós tivermos um caso de febre amarela urbana, você pode contar que isso é igual à tragédia. Então, a dica está dada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos torcer para que todo mundo se conscientize. Torcemos para isso. Obrigada. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.